contrário do que geralmente se pensa, as Portas do Cerco, apesar de todas estas inscrições e temas nacionalistas, não foram inicialmente construídas pelos portugueses, mas sim pelos chineses. O objetivo não era, portanto, estabelecer uma fronteira, já que o território ocupado pelos portugueses ficava a alguns quilómetros mais para lá, bem delimitado por altos muros. Quando, em 1573, foi estabelecida pelas autoridades do sul da China a necessidade de criar as Portas do Cerco, chamaram-lhes, em chinês, Portas do Limite. Nós chamávamos-lhes Portas do Cerco. Limite porque era até onde os portugueses podiam ir. Cerco porque nos cercava, não nos permitia também, nós sentíamos esse cerco. As Portas do Cerco são sensivelmente hoje no mesmo lugar onde foram desde 1573. Abriam-se de 15 em 15 dias, ou seja, 2 vezes por lua, e estava sempre presente um mandarim para assistir ao abrir e ao fechar dessas ditas portas. Entre as Portas do Cerco e a cidade que nasceu na zona que hoje nós conhecemos por zona de Santo António, havia um espaço de terra livre, várzeas, charcos, zonas que hoje nos falam ainda dessa situação, onde aparece uma Rua da Barca, uma Rua da Barca da Lenha, ruas de barcas. E, interessantemente, esse espaço, com certeza, que foi sendo semeado de pessoas que, apesar da proibição implícita na existência das Portas do Cerco em ter chineses em Macau e em ter portugueses na China, com certeza que nesse lugar que ficava entre a cidade cristã e as Portas do Cerco, que eram o nosso limite, havia possibilidade de haver povoação cada vez mais numerosa, população chinesa, gente chinesa, portanto, população chinesa. E havia, de facto, eu vou dizer para já, um aspecto que é fundamental. A seguir à muralha cristã, muralha essa que toda a gente conhece pelos mapas, os mapas são abundantes a falar dessa muralha, essa muralha tinha portas, a Porta de Santo António, a Porta do Campo, por aí, e ligavam as muralhas, as fortalezas entre si. Justamente a seguir às muralhas, logo que foi criada a Santa Casa da Misericórdia, foi criado também o Hospital dos Lázaros. E os Lázaros eram chineses proscritos, sacudidos da China, portanto, chineses a quem a população portuguesa, inspirada pelo espírito da Santa Casa da Misericórdia, atendia num hospital próprio e tinha-os fora de muralhas, exatamente porque precisavam de isolamento e de atenção. E devo dizer que a Igreja de Nossa Senhora de São Lázaro, Nossa Senhora da Esperança de São Lázaro, acolhia a família desses residentes doentes e chegou a ser a Igreja Matriz. Não foi a primeira Igreja Matriz, a primeira foi Santo António, que era uma ermida franciscana que os jesuítas depois recuperaram, reconstruíram e engrandeceram antes de terem a sua própria catedral Mater Dei. Mas a Igreja de São Lázaro chegou a ser a Igreja Matriz e tinha imensa clientela. Portanto, toda aquela zona que ficava entre as muralhas da cidade cristã, dita assim naquela altura, até uma certa altura que eu vou já explicar, desde aí até às Portas do Cerco, que era o nosso limite, havia realmente cada vez mais gente a viver naqueles lugares, a querer comerciar com os portugueses. Ao longo dos tempos, a silhueta do monumento foi mudando. Primeiro, terá sido um portal em madeira da arquitetura tradicional chinesa. Mais tarde, uma porta de maior monumentalidade. Isto até 1870, altura em que o governador António Sérgio de Sousa mandou demolir o velho arco e construir o que ainda hoje existe. Isto em mais um dos cíclicos momentos de nacionalismo exacerbado por que Macau costumava passar. E era então o caso. Pelo mesmo ano era também inaugurado o monumento comemorativo da vitória sobre os holandeses em 24 de julho de 1622, uma obra executada pelo célebre Manuel Maria Bordal Pinheiro.
Apesar da monumentalidade do novo arco do cerco, a fronteira continuava a não ser aqui, mas sim nas portas da cidade, que se abriam em vários pontos da muralha, hoje quase inteiramente desaparecida. Toda a área situada entre as portas do cerco e a muralha da cidade continuava a ser em grande parte uma espécie de terra de ninguém, de duvidosa soberania. A sua integração em Macau vai-se fazendo lentamente com o andar dos tempos. E foi com o andar dos tempos que as portas do cerco deixaram de ser progressivamente uma barreira rígida para se tornar um filtro cada vez mais permeável. As portas do cerco tinham desde o princípio esse triplo fim, que era, por um lado, estabelecer um dia de feira, no dia em que as autoridades do Sul, os mandarins do Sul, que eram dois, era o de Casa Branca e o de Heongshan, desejavam fazer venda dos seus produtos, era limitar a entrada de chineses para a zona portuguesa, o que a podia, portanto, tornar mais próspera, porque quanto mais pessoas, mais prosperidade, mais movimento, mais vida, e era também a impedir aos portugueses irem para a terra chinesa. Essa frequência de duas luas, de 2 vezes por lua, da abertura das portas do cerco, implicava naturalmente que viessem chineses para Macau fazer o mercado. Quem é que vigiava caso houvesse alguma altercação, alguma novidade? Era o Procurador do Senado. O Procurador do Senado, que já existia, foi também de uma das primeiras instituições, 1583, 84, 85, por aí. O Procurador tem poder sobre, autoridade sobre os chineses que circulam nesses dias de abertura das portas do cerco na cidade de Macau. O Procurador do Leal Senado era um indivíduo bilingue. Mais precisamente em 1585, quando Dom Leonardo de Sá reúne para criar um sistema que veio a ser o Senado, a municipalidade desta terra, que ainda hoje usa o nome de Leal Senado, ficou convencionado que esse Senado seria composto sob a vigilância do Bispo por 2 juízes, 3 vereadores e um procurador, esta tal figura de que falávamos. O procurador bilingue, portanto, era a pessoa capaz, era um natural, ou, primeiro do que tudo, antes de ser um natural, provavelmente, era uma pessoa que tinha aprendido a língua, era um língua ou um jurubassa, mas, de qualquer das maneiras, uma pessoa credenciada em termos de sensatez para poder julgar crimes ou algumas altercações ou problemas que se gerassem no seio da população quando os chineses vinham mercadejar ou fazer feira, generalizadamente, em Macau em dias certos. Isso ocorria cada vez com mais frequência, dos 15 em 15 dias passou a ser semanalmente e às tantas o procurador deixou de ser tão vigilante, tão zeloso e já deixava que as pessoas visitassem mais Macau do que na periodicidade que estava estabelecida por lei. Desses tempos de Macau, que afinal ainda não estão assim tão longe na história, já não restam quase vestígios. Das muralhas da cidade, apenas diminutas parcelas. E apenas uma das 5 portas da cidade ainda sobrevive. Quanto às portas do cerco, desapareceram virtualmente das vistas, ao serem literalmente afogadas pelo vasto complexo aduaneiro construído em torno e também pelas centenas de milhares de pessoas que por aqui entram e saem todos os dias, juntamente com os outros tantos autocarros, veículos de carga e automóveis. O monumento sucumbiria, sem dúvida, perante o verdadeiro dilúvio pedonal e motorizado do novo cotidiano de Macau. A Porta do Cerco é hoje apenas um monumento evocativo dos bons e dos maus momentos do relacionamento entre Portugal e a China. Dos maus momentos quando estas portas se fechavam, dos bons quando se abriam. Isto, apesar de nunca ter havido aqui qualquer porta que lhe justificasse o nome.